Prontinho. Bem, então vamos fazer a oração inicial, oração que estamos acostumados a fazer, né, que é a oração de Santo Tomás, para antes dos estudos. Só um segundo, deixa eu achar aqui, pronto. Seja bem-vindo, Glauco. Bom dia. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espera aí só um segundo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu em ordem admirável, e que distribuíste o universo com harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio do vosso esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concedei-me a curacidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, amigos, então deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está chegando. Só um segundo. Prontinho. Sejam bem-vindos todos vocês, iniciando mais uma aula do nosso catecismo, né? Na semana passada nós terminamos a parte, podemos dizer assim, moral do catecismo, né? Falamos sobre os mandamentos, né? Ficou faltando o 8º mandamento, mas a gente comentou sobre ele, e o nosso calendário está bem apertado em relação à quantidade de semanas que ainda restam, né, até o tempo pascal do ano que vem, que é o tempo aí previsto para vocês receberem o sacramento do crisma. Então, dentro dessa estimativa, né, o 8º mandamento, que está ligado a não guardar, não levantar falso testemunho, nós já meio que comentamos, né, quando falamos de roubar a fama alheia. Então, eu creio que não há muita necessidade. Para quem quiser se inteirar mais e saber os pormenores do 8º mandamento, né, a gente pode marcar uma aula extra aos interessados. Então, os interessados, basta me procurar lá no WhatsApp, que a gente, de repente, faz uma aula extra apenas sobre o 8º mandamento, seria uma aula curta, tá? Mas creio que não há necessidade aqui no nosso curso, visto que nós comentamos sobre esse mandamento em aulas anteriores, tá? Então, hoje, nós vamos iniciar um assunto novo, né? Que é um assunto muito importante, é óbvio, como todos são, mas esse assunto ele guarda uma especialidade, que é o assunto relativo aos sacramentos. Aos sacramentos, né? Quando a gente fala em vida cristã, os sacramentos, obviamente, não ficam de fora, eles são essenciais para a vida espiritual. Então, a partir de hoje, nós iniciaremos aí uma sessão de aulas, né, um conjunto de aulas que nas quais nós vamos tratar a questão dos sacramentos, tá? Hoje nós vamos ter uma visão geral dos sacramentos, e a partir da semana que vem, a gente vai entrando aulas direcionadas a cada um dos sacramentos, que, como vocês devem saber, ou não, né? Tanto é que a gente está na aula de catecismo, são 7 os sacramentos. Então, além da aula de hoje, possivelmente teremos mais 7 aulas, as quais cada aula será tratada um sacramento específico, tá joia? A aula de hoje é muito importante. A gente tem que entender a importância dos sacramentos e ter um tom de gravidade para a nossa vida espiritual quando se relaciona a esse assunto, tá joia? Vamos manter a aula na mesma dinâmica, que eu acho que está funcionando, né? Eu vou explicando, e na medida que vocês têm pergunta, basta levantar aquela mãozinha, né, que a gente abre para as perguntas, podem interromper com a mãozinha à vontade, que na hora propícia eu abro para as perguntas e a gente vai tirando as dúvidas, se eu conseguir tirar, né? Às vezes eu também tenho dúvidas, tá? Não fiquem achando que
ele é um catequista e ele sabe de tudo. Não, não sei. Estudar a doutrina realmente é um negócio difícil, é desafiador, tá? E vocês já devem estar percebendo isso pelas aulas. Existem, às vezes, pormenores que nós temos dúvidas que a gente tem que consultar o nosso diretor espiritual ou alguém que conhece mais. Mas estamos aqui tentando, na medida do possível, nós podemos responder a essas dúvidas. Tá joia? Então, vamos ao assunto, ok? Não sei se vocês estão percebendo, mas desde o início do nosso curso, né, de catecismo, a gente está trilhando um caminho que eu acho que está bastante evidente, né? Nós começamos a falar sobre as verdades da fé, né? Analisamos lá as verdades da fé, vimos o que é fé, analisamos o que compartilhamos no credo, né? Aquelas verdades que não podemos abrir mão. São verdades inegociáveis que devem reger a nossa vida cristã, né? E como a fé precisa também de obras, precisa de ação, depois nós fomos para a parte moral. E começamos a ver como é que nós podemos, na nossa ação, né, aqui da igreja militante, podemos dizer assim, na nossa ação nós podemos fazer essa fé aumentar dentro de nós. Aí chegamos às questões morais, né? E terminamos essas questões na semana passada, analisando os mandamentos, né? Eu não sei se vocês perceberam, pelo menos isso aconteceu comigo, eu acho que acontece com vocês também. Quando a gente começa a analisar os mandamentos e começamos a perceber quais são as obrigações do cristão, né? O que nós devemos fazer para sermos salvos, né? Para sermos santificados, por assim dizer, de algum modo surge uma tentaçãozinha, né? Pelo menos comigo foi assim. A gente olha aqueles mandamentos, observamos ali os pormenores, as sutilezas, e a gente pensa assim, caramba, será que eu estou à altura para obedecer os mandamentos? Por vezes eu me acho tão fraco. Eu vejo assim algumas exigências, né, que o catecismo traz, e eu falo assim, caramba, será que eu estou à altura? Eu tenho um monte de defeitos. A todo momento eu preciso de melhorar como pessoa, e por vezes eu não consigo obedecer os mandamentos. E aí passa-se uma impressão de impotência, tá? Eu não sei se isso passa para vocês, mas aconteceu muitas vezes comigo. Hoje, bem menos, graças a Deus, mas aconteceu muito. Eu falo assim, nossa, é difícil ser cristão, hein? É difícil ser cristão, essa é a impressão que nós temos, né? É engraçado a gente pensar isso, porque se você compara o cristianismo com as outras religiões, você vai ver que o cristianismo é aquele que tem até menos exigências, mas já são exigências pesadas, tá? São exigências bem pesadas. E às vezes a gente tem dúvidas se a gente vai conseguir cumpri-las, tá? E é óbvio que nosso Senhor Jesus Cristo pensou nisso também. É óbvio, né? É óbvio que se eu tentar obedecer os mandamentos apenas com o meu esforço, fica muito claro e nítido que eu não vou conseguir. Daí essa impressão, essa tentação de que eu não vou conseguir. Mas, para a obediência dos mandamentos, eu preciso da ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso da ajuda de Deus, né? São mandamentos que tentam direcionar minha conduta para a minha salvação, né? Tentam direcionar minha conduta para uma realidade sobrenatural. Então é óbvio que a ajuda sobrenatural seria bem-vinda, né? Veja que, se você analisar todas as histórias que estão contidas no Antigo Testamento, você vê ali uma coisa muito interessante se repetindo, né? Você vê o povo judeu tentando obedecer os mandamentos e caindo. E aí Deus vai lá e resgata-os, né? Aí eles tentam de novo, eles caem, aí Deus vai lá e os resgata. Ou seja, é uma narrativa de tentativa e erro impressionante, né? Mas nós, cristãos, já iluminamos o Antigo Testamento com a Boa Nova, com os evangelhos, com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda essa que os judeus não contam, não podem contar, a não ser que se converta ao cristianismo, né? E que ajuda é essa? A ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo na obediência dos mandamentos faz com que nós tenhamos uma vida mais reta e uma obediência mais eficaz. Sem a ajuda dele, seríamos como o povo judeu, né? Ou seja, precisamos da ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a história, a narrativa do cristão, todos vocês conhecem, né? Eu já citei ela aqui, não preciso citar com detalhes, mas basicamente é o seguinte, né? O homem foi criado por Deus, Deus quer a obediência do homem, para que o homem encontre a felicidade, o homem desobedece a Deus,
O homem, portanto, contrai uma dívida infinita com Deus. Essa dívida infinita não pode ser paga pelo homem, porque o homem não é um ser infinito. Então, Deus paga a dívida. A partir da segunda pessoa da Trindade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Cumprindo, assim, a sua misericórdia, né, de abrir para nós a possibilidade do perdão, de pagamento da dívida, mas também a sua infinita justiça. Porque, para ser justo, é o homem que tem que pagar. E o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, paga a dívida. Veja, essa é a narrativa do cristão. Né? Essa é a história do cristão. Não é isso? Então, a nossa redenção, a nossa felicidade, ela só é possível porque Deus pagou a dívida que nós devíamos a Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo pagou a dívida, né? Com a sua vida, com o seu nascimento, sua vida, sua paixão, morte e ressurreição, né? Então, ele pagou a dívida infinita. Ele sim ajustou a dívida porque ele também é um ser infinito. Então, aí a justiça, né, entra em tona. Mas veja bem, aqui que eu quero que vocês entendam. Quando a gente diz que nosso Senhor Jesus Cristo pagou a nossa dívida infinita, isso não significa dizer que depois de Jesus todo mundo vai para o céu. Todo mundo será salvo, todo mundo será santo, todo mundo participará da felicidade sobrenatural. Não, não é isso. Não é isso. O que aconteceu foi o seguinte, quando ele pagou a dívida, ele fez jorrar de maneira intensa e infinita a graça. A graça que é aquela necessária para a nossa salvação. Então agora você tem uma fonte infinita de graça, né? Um fluxo ilimitado de graça. Esse fluxo ilimitado de graça só foi possível depois da dívida paga. Aí agora sim a felicidade sobrenatural foi possibilitada a nós. Percebe? Então é isso que aconteceu. Com a dívida paga, tem-se agora um fluxo ilimitado da graça. E nós sabemos que a graça ela é necessária para a nossa salvação. Se eu não estou em estado de graça, eu não serei salvo, a não ser que eu recupere o estado de graça, da chamada graça santificante, né? Vocês podem procurar lá no meu acervo do YouTube, vocês vão ver lá uma aula sobre a graça. Né? Então, a graça é uma condição necessária para que eu experimente a felicidade sobrenatural. Mas que, no entanto, essa condição só foi possível depois que Cristo pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Diga, Tiago. Professor, uma pergunta que eu nunca entendi direito. Por que Deus se encarnar e pagar a nossa dívida, por que uma coisa que ele fez paga uma dívida que eu tenho? Boa. Sendo que, ok, ele é homem, mas boa pergunta. Se o homem morresse, eu estaria... Boa pergunta. Vamos lá. Quando o ser humano contrai uma dívida com Deus, ele está contraindo uma dívida de uma natureza que ele mesmo não pode pagar. Tá? É aquilo que eu sempre falo. Uma coisa é eu pegar uma pedra, atirar na casa do meu vizinho, outra coisa é eu pegar uma pedra e atirar na casa do prefeito da cidade. Tirar uma pedra na vidraça do prefeito da cidade tem um peso muito maior, pelo grau de importância que aquela pessoa tem na polis. Né? Se você trazer isso como analogia em relação a Deus, a coisa funciona da mesma maneira. Jogar uma pedra na vidraça de Deus, convém jogar uma pedra na vidraça de um ser infinito. Uma dívida infinita. Por que eu estou dizendo isso, Tiago? Eu sou um ser criado, finito. A dívida que eu contraí, eu não posso pagar pelo meu esforço. E se a dívida é infinita, só tem um ser que pode pagar essa dívida. Um ser infinito, ou seja, o próprio Deus. Mas aí você tem razão, Tiago. Veja, por que Deus vai pagar uma dívida que não foi ele que contraiu? Isso é injusto. Isso é injusto. Daí a resolução que somente uma sabedoria divina pode ter. A resolução de o próprio Deus se fazer homem. Quando o próprio Deus se faz homem, ele participa da natureza humana. Ele participa da linhagem da natureza humana. E nesse sentido, quando ele paga a dívida, aí a justiça se torna. Porque Jesus, verdadeiro homem, é um de nós. É um de nós.
Percebe? Ele faz parte da natureza humana de algum modo. Desculpa. Ele procede também da humanidade, da verdadeira humanidade como nós. Então, quando ele paga a dívida, se tem a justiça. A dívida é do homem, agora a dívida foi paga pelo homem. Agora, por que Deus fez isso? Porque Deus não é apenas justiça. Deus é também misericórdia. Então, ele quis pagar a dívida. Ele quis pagar a dívida. Só que se ele paga a dívida de maneira direta, sem esse desenrolar narrativo, no qual ele se faz homem, aí faltaria justiça. Então, a resolução é misericórdia divina, Deus pagando a dívida. Justiça divina, o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, pagando a dívida. Aí a dívida foi paga. A partir daí, você tem uma fonte abundante e um fluxo ilimitado da graça. Pode falar. Mesmo assim, me parece um pouco estranho. Parece que mesmo assim não seria justo, porque não sou eu pagando a dívida. É só um outro homem, que no caso é Deus. Mas olha que coisa curiosa. Você contrai a dívida, você contrai uma dívida por herança. Exatamente. Eu ia até falar disso. Isso também não seria algo que não é justo, já que não fui eu que fiz? Não. Não um pecado de direito meu. Não, porque, olha só, todos nós temos de agradecer a nossa existência, primeiro a Deus. Sem Deus nós não existiríamos, porque é Ele que nos cria. Então Ele cria a nossa alma espiritual de maneira direta. Mas também devemos ter agradecimento aos nossos pais. Veja, se meu pai e minha mãe não se conhecessem, eu não existiria. Eu também tenho que agradecer aos meus avós. Eu também tenho que agradecer aos meus bisavós. Tiago, eu tenho que agradecer a Adão e Eva. Então, existe uma espécie de familiaridade dupla na nossa existência. Somos filhos de nossos pais e filhos adotivos de Deus enquanto cristãos. Não sei se você compreende isso. Então, assim, eu herdo tudo dos homens, que eu sou filho dos homens. Assim é a nossa natureza. Fazendo uma analogia, existem características em mim que eu herdei do meu pai, o Geraldo Teodoro, e da minha mãe, Sônia Maria Varela. Existem características dos dois na minha existência, que foram herdadas pela minha natureza. Então veja que aí a questão não é de justiça ou injustiça. É questão de que a natureza humana procede dessa forma. Então nós temos heranças desde o primeiro pai. O que aconteceu, Tiago, aí é que entra a misericórdia divina e a justiça divina, é que nós recebemos na nossa linhagem humana um segundo Adão, um novo Adão, um Adão puro, um Adão divino, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí abre-se a possibilidade de uma nova familiaridade, que é você ser filho adotivo de Deus. Ó. Isso daí, cara, isso daí é para a gente agradecer para sempre. Porque sem isso daí, as portas para a felicidade sobrenatural estariam fechadas. Ó. Percebe? Eu sei que essa explicação ela pode não encerrar todas as suas dúvidas ou a profundidade da sua dúvida, mas a gente também tem que compreender o seguinte: a gente tem uma noção de justiça moral inscrita na nossa alma, mas a noção de justiça divina transcende a justiça moral. E a gente só consegue pegar por semelhanças, né? Por analogias. Então, nesse sentido, é que foi justo o verdadeiro homem pagar a dívida. Entende? Tem uma questão da justiça divina que transcende um pouco a nossa capacidade de compreender a justiça apenas pelo prisma moral, tá? Pode falar. Então, não é como se nós estivéssemos ativamente sendo punidos pelo pecado de Adão e Eva. É simplesmente a nossa natureza. Sim, a nossa natureza é decaída desde o pecado original. A herança do pecado original faz da nossa natureza uma natureza desordenada e decaída, que precisa de ordem. Só que, olha só, para eu ordenar a minha natureza, o meu esforço sozinho não basta. Não basta. Eu preciso de uma ajuda sobrenatural, porque o que desordenou minha alma foi um pecado contra o sobrenatural. Então, eu preciso de uma ajuda sobrenatural para ordenar minha alma de volta. Daí a necessidade da graça cedida por nosso Senhor Jesus Cristo, que paga a dívida. Pegou? Então, vamos lá, meus amigos.
Então, assim, isso daqui tem que ser ponto em comum para todos nós, tá? Nós só vamos experimentar a felicidade sobrenatural por meio da graça santificante. Então, assim, isso aqui tem que ser gravado na nossa alma. Sem a graça santificante, não serei salvo. Não experimentarei a felicidade sobrenatural. Então, o que o cristão precisa fazer na sua vida? Manter-se em estado de graça. Manter-se em estado de graça. Quando se já é cristão. Quando não é cristão, é buscar receber a graça santificante. Ou então, quando está em pecado mortal, receber novamente a graça santificante. Porque senão, se eu morrer sem a ajuda da graça santificante, eu não serei salvo. Lembremos, só experimenta a felicidade sobrenatural quem for santo. Como é que eu vou ser santo sem a graça que me santifica? Não faz sentido, tá? Eu costumo brincar com os meus alunos de catecismo o seguinte: imagine aí santos que você admira muito. Eu, por exemplo, admiro muito Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, né? Um monte de santos. São Francisco de Assis, Santa Teresinha. Agora, você imagina o seguinte: imagina esses santos conversando lá no céu. Vamos supor, uma imaginação translocada aqui. Eles estão lá conversando no céu. Você parou para perceber que para você conversar com eles, você tem que estar à altura? Imagina, eu vejo Santo Agostinho e Santo Tomás conversando. Cara, eu não sei se eu teria coragem de entrar na conversa. Então, assim, para eu sentar à mesa com essas pessoas, com esses santos, eu tenho que estar mais ou menos à altura. Cara, e eu sei que eu não estou. Então, o que eu preciso? Eu preciso da graça santificante. Agora, eleve essa imaginação a um outro estágio. Imagine ver nosso Senhor Jesus Cristo. A noção que eu tenho é que eu não sou nada digno disso daí. Mas como eu tenho esperança, como uma virtude teologal inserida no ato do batismo dentro da minha alma espiritual, como eu tenho esperança, então eu tenho esperança que serei salvo, que serei santificado. Né? Então a graça santificante ela é necessária para você experimentar a felicidade sobrenatural. Sem graça santificante, não tem salvação. Isso é muito sério. E aí vem a questão da aula de hoje. Como é que Deus, na prática, vai fazer com que esse fluxo ilimitado de graça santificante, que ele fez fluir a partir do momento que ele mesmo pagou a dívida, como é que ele vai fazer, no plano ativo, que essa graça santificante seja tomada por nós, seja experimentada por nós? Como é que eu vou receber essa graça santificante? Como é que Deus vai fazer para que a graça santificante, né, habite, limpe a minha alma espiritual? Né? De que modo ele vai fazer isso? É óbvio que Cristo, para poder fazer isso daí, ele tem que desenvolver uma espécie de método, de meio. Né? Tem que ter um meio pelo qual o fluxo ilimitado da graça santificante possa ser experimentado pelos homens. Né? Só que tem um detalhe. Veja, os homens, os seres humanos, nós temos uma natureza, assim, bem dúbia. Né? Olha que coisa curiosa. Nós temos um corpo que nos puxa para o lado animal, mas temos uma alma espiritual que nos puxa para o lado sobrenatural. Né? Então, nós somos ali uma espécie muito esquisita que mistura aqueles que estão abaixo de nós, os animais, e aqueles que estão acima de nós, os anjos, por exemplo. Né? É muito curioso. Aliás, existe uma imagem de Santo Tomás de Aquino que eu gosto muito, que ele imagina a natureza humana, né, como se fosse um pórtico. De um lado você tem a natureza animal, de outro lado você tem a natureza angelical, e que foi necessária uma pedra angular para segurar essas duas bases. E essa pedra angular é o ser humano, é o homem. Né? E em outra hierarquia de analogias, poderia ser nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro homem, que sustenta toda essa base. Mas veja, o homem tem essa natureza misturada. Então, esse fluxo ilimitado da graça, que é jorrado
depois que Cristo pagou a dívida, ele tem de ser experimentado pelo homem obedecendo à natureza humana. Ou seja, a graça santificante, ela deve adentrar de maneira eficaz a nossa alma espiritual, de modo a obedecer à nossa natureza dupla, que é física e espiritual ao mesmo tempo. Daí a necessidade dos sacramentos. Ó. Olha que coisa bonita isso daqui. Ó. Os sacramentos são um meio utilizados por Deus para efetivar a graça santificante na nossa alma espiritual. Então, eu recebo a graça santificante, mantenho a graça santificante a partir dos sacramentos. Então, os sacramentos são uma espécie de tecnologia que Deus utiliza para que a graça santificante adentre a nossa alma espiritual e lá permaneça. Para que o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, habite a nossa alma espiritual. E ele habita através da graça. Então veja que coisa, ó, como é que a tecnologia é. Ó. Os sacramentos fornecem a graça possibilita o Espírito Santo adentrar a nossa alma espiritual. Então, enquanto eu estou numa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, na minha alma espiritual, eu estou em estado de graça. Isso só foi possível graças aos sacramentos. Então, os sacramentos são uma tecnologia necessária. Sem os sacramentos, portanto, não dá para ser salvo. Não dá para experimentar a felicidade sobrenatural. Daí a importância da igreja. A gente precisa da igreja, porque a igreja fornece os sacramentos. Conseguem compreender isso? E se você observar bem, os sacramentos, eles sim, estão de acordo com a nossa natureza dúbia. Porque os sacramentos, se você analisar, perguntar o que são os sacramentos, a resposta que você tem é muito interessante. Ó. Os sacramentos são símbolos eficazes instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo que possibilitam a graça santificante que, por sua vez, possibilita a morada do Espírito Santo ser a nossa alma espiritual. Mas eu chamo a atenção para a definição que é o seguinte: o sacramento é um símbolo eficaz. Um símbolo eficaz. Essa palavra símbolo aí, ela é necessária porque é ela que faz o acordo entre a possibilidade da graça santificante e a natureza dúbia do ser humano. O homem é corpo e alma espiritual. Então, tudo que o ser humano compreende através de símbolos. Símbolos. Eu uso os meus 5 sentidos corporais para perceber as coisas materiais, mas eu uso a minha alma espiritual para acessar o que aquele símbolo guarda. Não é isso? Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bobo. Você está dirigindo com o seu automóvel, aí você vê uma placa com um desenho de um quebra-mola escrito a 200 metros. Aquilo é um símbolo. Aquilo é um símbolo. Como você sabe interpretar o símbolo, você faz o seguinte, daqui a 200 metros vai ter um quebra-mola real, não simbólico apenas, literal, na minha frente, que eu vou ter de frear o carro e passar por cima. Mas veja, aquele símbolo lá atrás me ajudou a avisar que vinha um quebra-mola à frente. Por quê? Porque todo conhecimento humano ocorre através de símbolos. Porque nós não somos seres apenas espirituais e intelectuais, mas também usamos os sentidos. E os símbolos são sempre visíveis. Só que os sacramentos não são símbolos comuns. Eles são símbolos eficazes. O sacramento não é uma plaquinha de quebra-mola avisando que tem um quebra-mola a 200 metros. Não. O sacramento é um símbolo que, quando ele é experimentado pelo homem, ele já produz o seu significado naquela mesma hora. A plaquinha de quebra-mola não produz o quebra-mola. Foi outra pessoa que fez o quebra-mola.
Agora, o sacramento não. Ele é um símbolo eficaz porque quando nós o experimentamos, ele já produz em nós aquilo que ele significa. Então, ele é visível, obedecendo à nossa natureza material, mas ele também tem um sentido espiritual, que é produzido no exato momento que nós o experimentamos. Por isso que Cristo instituiu os sacramentos dessa forma, de modo a contemplar a totalidade da natureza humana. Percebem? Então, já temos aqui uma coisa importante sobre os sacramentos. Eles são símbolos? São, mas eles não são como um símbolo comum. Eles são eficazes. Eles produzem exatamente o que significam. O sacramento, ele significa que nós vamos receber a graça santificante. Ele significa que o Espírito Santo vai habitar nossa alma espiritual. Sim, significa isso. Mas não só significa. Ele produz isso. Ele produz isso. No exato momento que eu recebo o sacramento do batismo, o Espírito Santo passa a habitar minha alma espiritual. De maneira eficaz. Percebe? Pode falar, Glauco. Acabou que você respondeu no final aqui, eu queria só saber, você fala do signo, né, do significado, e o referente seria a entrada na vida cristã, no caso. Isso, é isso aí. Do batismo. O que o Glauco está dizendo é o seguinte, existem 3 características do signo, tá? E essas 3 características, elas são obedecidas no sacramento. Só que, repetindo, tá? Isso aqui que a gente tem que prestar atenção. O sacramento, ele não é um símbolo comum justamente por conta da sua eficácia. Ele é o único símbolo que produz o que significa. Os outros símbolos não fazem isso. Os outros símbolos não produzem o que eles significam. É isso que a gente tem que estar bem atento. Mas você tem razão, Glauco, é isso aí mesmo. Tá? Então, veja, quando o sacramento ele simboliza que o Espírito Santo habita na nossa alma espiritual, ele não apenas simboliza, mas também ele realmente produz isso daí. Realmente o Espírito Santo passa a habitar minha alma espiritual. Então ele é um símbolo eficaz. Ok? E nesse sentido, inclusive, o sacramento se diferencia do sacramental. Sacramental, por exemplo, a água benta. A água benta é um sacramental. O sacramental não produz o que significa. Ele é apenas um meio que pode possibilitar a ação da graça. Então, por exemplo, quando eu estou em estado de graça, passo a mão na água benta, né, e me benzo, aquilo ali não produz o que significa. Aquilo ali é um meio que só vai ter significado, que só vai produzir aquilo que ele significa na medida em que a igreja ora por mim, na medida em que eu estou em estado de graça, na medida em que tem gente orando por mim, na medida que eu oro com frequência. Então vão precisar de outros meios para a eficácia acontecer. Agora, no sacramento, não. No sacramento, quando você recebe o símbolo, ele já produz em você o que ele significa. O símbolo já fornece, o sacramento, desculpa, já fornece a graça santificante por ele mesmo. Por ele mesmo, você não precisa de outra coisa. O sacramento já faz o trabalho inteiro. Isso é muito, muito bonito. E faz muito sentido. Né? Uma analogia que eu gosto de usar com os meus alunos é a seguinte. Se a gente lembra da humanidade de Cristo, e nós nos lembramos que ele é um carpinteiro, isso já nos traz uma pista interessante sobre o sacramento. Porque, veja, o carpinteiro, o melhor carpinteiro de todos, vamos supor que Cristo, o melhor carpinteiro de todos, ele pega madeiras brutas
Ele pega madeiras brutas e dá forma à madeira. Só que, veja, ele dá forma à madeira e ele lança a mão de alguns meios para dar forma à madeira. Ele precisa da ferramentaria, da oficina, e precisa das ferramentas, olha. Cristo quer fazer um trabalho no nosso coração, na nossa alma espiritual. Ele é o carpinteiro que quer dar forma para nós. Fala, ó, eu tenho que dar forma em você para você entrar no céu. Sem forma, você não vai entrar no céu. Tá? Então, Cristo, enquanto carpinteiro, ele lança a mão de uma carpintaria, de uma oficina. A oficina é o quê? É a igreja. Mas ele precisa também das ferramentas. As ferramentas são o quê? Os sacramentos. Então, a imagem que nós devemos ter é o seguinte: quando recebemos o sacramento, a gente tem que ter a imagem que Cristo está fazendo um trabalho na nossa alma espiritual. O Espírito Santo está habitando a nossa alma espiritual e nos dando a forma necessária para entrarmos no céu. Entende? Cristo quis assim. Ele quis agir em nós por esse meio, para estar de acordo à nossa natureza, que também é material, não é só espiritual, horas. Então precisa ali do sinal visível. E olha que coisa curiosa. Se você analisar todos os sacramentos, o batismo, o crisma, a unção dos enfermos e etc., o matrimônio, a ordem, todos os sacramentos, eles são sempre caracterizados por terem matéria e forma. Matéria e forma. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui qualquer. Nós vamos ter oportunidades em aulas seguintes de trabalhar sacramento por sacramento. Vamos pegar o batismo. Você tem lá matéria. Qual que é a matéria? A água. A água. E qual que é a forma? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem matéria e tem forma. Tem ali, ó, como é que eu vou dizer? 2 componentes necessários que formam o sacramento, em respeito à natureza humana, que precisa de um sinal visível. Precisa de um sinal visível. Pois é assim que um pai educa o filho. Não é assim? Não adianta eu, como pai, eu vou ter filho agora, chegar para o meu filho e dar uma instrução geral. Tipo assim, ó, faça o bem. Não. Eu tenho que estar ali dando sinais visíveis ao meu filho, para ele sempre saber, dentro das circunstâncias, dentro do seu momento de vida, o que ele tem que fazer. E os sacramentos são assim. Eles são assim. Né? Eles têm matéria e têm forma. Eles são um sinal visível que produz algo invisível dentro de nós. Então, o sacramento não poderia ser apenas visível. Se ele fosse apenas visível, ele seria apenas um símbolo. Se ele fosse apenas espiritual, eu não teria certeza se eu o recebi ou não, porque eu preciso dos sentidos. Então, o sacramento junta as duas coisas. Ele é material e espiritual. Ele é símbolo, mas ele tem eficácia espiritual. Então, Deus é tão misericordioso que ele traz para nós nos sacramentos o sinal visível para termos a certeza que estamos recebendo aquilo, na matéria e na forma correta. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso mostra o tamanho da misericórdia divina. Tamanho inimaginável. Tá? Mas, quais são os sacramentos? Né? Quais são os sacramentos? Os sacramentos são 7. 7, né? Que são o batismo, a confissão ou penitência, a Eucaristia, o crisma ou confirmação, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio e o sacramento da extrema unção. São 7 os sacramentos. E existe uma categorização dos sacramentos mais universal, que é uma categorização que separa os sacramentos em 2 grupos. Nós temos os sacramentos dos mortos e os sacramentos dos vivos. Tá? O que são os sacramentos dos mortos? É o sacramento necessário para aquela pessoa que já está, que está morta espiritualmente.
Ou seja, que ainda não experimentou a graça. Ela está morta espiritualmente. Quem são as pessoas que estão mortas espiritualmente? São aquelas que ainda não foram batizadas, que estão sob a mancha do pecado original, então estão mortas espiritualmente, ainda não são filhos de Deus, ou então é aquela pessoa que rompeu com Deus a partir de um pecado mortal. Aliás, o nome pecado mortal não tem esse nome à toa. Ele é mortal porque ele provoca a morte espiritual. Você rompe o elo com Deus, você perde a intimidade com Deus. Os sacramentos dos mortos são dois: o batismo e a confissão. São os sacramentos dos mortos. Porque somente os mortos espirituais precisam desses dois sacramentos. Por isso que a igreja diz que deve-se batizar a criança logo no primeiro mês, nas primeiras semanas. Porque a criança acabou de nascer e ela está sob a mácula do pecado original. Ela está morta espiritualmente. Para ela ser filha adotiva de Deus e adentrar a vida cristã, ela precisa do sacramento de entrada, que é o batismo. Daí o nome sacramento do morto, ou dos mortos. Porque vai trazer de novo a vida espiritual dela. Então, o batismo inicia a vida espiritual. A partir do batismo, eu sou um novo homem. O homem morto, o homem velho está morto. Agora eu sou um novo homem. E o outro sacramento é o da confissão ou penitência. Você está morto porque você rompeu com o elo com aquele que te dá a vida espiritual, que é o próprio Deus. Ó. Você tirou o Espírito Santo da sua alma espiritual. Então, você é um morto espiritual. Você está vivo biologicamente, você está vivo naturalmente, mas espiritualmente você está morto. Então, meu filho, você precisa do sacramento para você resgatar a vida. E resgatar a vida precisa do sacramento da confissão. Então, os sacramentos dos mortos são o batismo e a confissão. E quais são os sacramentos dos vivos? São os outros 5. Qual é a função do sacramento dos vivos? Aumentar a graça santificante. Aumentar a graça santificante dentro de nós. Fazer com que ela ganhe força. Fazer com que ela tome a nossa vida. Fazer com que a nossa vontade vai sendo substituída pela vontade de Deus. E aí entra os outros 5, né? A Eucaristia, o Crisma, a Ordem, o matrimônio e a extrema-unção. Tanto é que você recebe os sacramentos dos vivos já estando em estado de graça. Então, esses outros 5 sacramentos tendem a aumentar a graça que já está dentro da sua alma espiritual. Tá claro isso, né? Só que tem um detalhe. Por que que os sacramentos, eles estão limitados ao número de 7? Por que Cristo não instituiu só um sacramento, já valendo por todos? Ou então, por que o número 7? Por que ele não instituiu 10 sacramentos, 20 sacramentos, 3, 4, 1.000, 500? Por que 7? De novo, Cristo institui 7 sacramentos de modo a respeitar a nossa natureza humana. De modo a respeitar a nossa natureza humana. Quais são os momentos que competem à existência de um ser humano? Ó, um ser humano, ele nasce, um ser humano, ele cresce e se desenvolve, um ser humano morre, um ser humano, ele precisa de alimento, um ser humano, ele adoece, um ser humano, ele precisa de procriar, e um ser humano, ele precisa exercer a sua vocação. Se você fosse criar uma síntese da existência de um homem, possivelmente você elencaria esses 7 pontos na existência de um homem.
Percebem o que eu estou dizendo? Tem como definir a vida humana por esses 7 pontos. E esses 7 pontos estão acordados com os 7 sacramentos. Porque veja que coisa curiosa. A função principal do sacramento é fornecer a graça santificante. Ok, os 7 fazem isso. Fornecem e visam manter. Só que também os sacramentos, eles fornecem um segundo tipo de graça, que nós chamamos no catecismo de graça sacramental. O que é a graça sacramental? É uma ajuda sobrenatural a cada um dos períodos da nossa vida, a cada um desses 7 pontos que nos definem como ser humano. Então veja que coisa curiosa. O nascimento é acompanhado do sacramento do batismo. O batismo, ele traz a graça sacramental para me tornar um filho de Deus. A partir daquele momento eu nasci espiritualmente. Então o batismo está relacionado ao nascimento. Crescimento e desenvolvimento está relacionado ao crisma. Vocês vão receber o crisma. Por quê? Para vocês se fortalecerem na fé. Vocês vão crescer na fé. O sacramento do crisma, da confirmação, produz isso na alma espiritual de vocês. Então, nascimento, batismo, crescimento, crisma. Mas também sabemos que um dia vamos morrer. Então, existe um sacramento de preparação para a morte, que é a extrema-unção, que nos produz em nós uma graça sacramental de ter uma certa tranquilidade perante a morte. De aumentar dentro de nós a virtude teologal da esperança que recebemos no batismo. Eu vou morrer, mas tenho esperança da salvação eterna. A unção dos enfermos também produz isso. Então você tem nascimento, batismo, crescimento, crisma, morte, extrema-unção. Mas veja, como é que eu vou crescer e me desenvolver sem alimentar-me? Também tem um alimento que traz o principal dos sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia. Corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós experimentamos em toda a Santa Missa. É o nosso alimento. Sem alimento, ninguém vive. É o alimento espiritual, que nos dá vida espiritual, nos dá força espiritual, que nos ajuda a nos desenvolver. Mas, por vezes, nós adoecemos espiritualmente. E quando é que nós adoecemos espiritualmente? Quando nós cometemos o pecado. E aí preciso de quê? De remédio. E tem o sacramento que remedia, que é o sacramento da confissão. É o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, que vai trazer o remédio espiritual necessário para mim que estou adoecido. Né? Mas veja, eu também preciso de procriar minha espécie, de algum modo. E para isso, eu preciso de uma companheira que eu possa distribuir o meu amor e, junto com ela, fazer a prole, né? Fazer com que o homem perdure. E aí nós temos um sacramento, que é o sacramento do matrimônio, que abre a possibilidade espiritual para se ter filhos. Olha que bonito isso. Além de ser também uma vocação. Ou seja, uma espécie de direcionamento para a minha felicidade, dado por Deus, que está inscrito na minha alma, que é a vocação, uma espécie de voz de Deus que me chama para realizar algo. É o matrimônio, assim como a ordem. O sacramento da ordem, ele é recebido por pessoas que têm a vocação de servir a Deus, de casar com a igreja. Tem um matrimônio com a igreja. E que também vai fazer procriar, aumentar o número de fiéis. Então veja que todas as instâncias da existência humana são contempladas pelos sacramentos.
Isso forma uma vida espiritual. Ó. Ser humano que não vive os sacramentos não tem uma vida espiritual ainda. Por isso vocês estão aqui, para receber um sacramento importante. Porque sem esse sacramento importante, a sua vida espiritual vai ficar capenga. Vai faltar algo ali para manter e fortificar a graça santificante. Ó. Percebem isso? Agora, para a gente caminhar para o término e nós abrirmos para as perguntas, tá? O sacramento, quando nós recebemos o sacramento, ele só tem validade quando nós temos uma disposição interior para recebê-lo. Porque a nossa disposição interior, ele visa facilitar a ação da graça. Então, por exemplo, sei lá, eu vou para a confissão, mas não estou totalmente arrependido. Assim, isso vai dificultar a ação da graça. Então, a disposição interior daquele que vai receber o sacramento é muito importante para que a graça possa agir da forma correta. Então, eu tenho que me esvaziar para receber a graça. Eu tenho que tirar a sujeira de mim para receber a graça, para receber o sacramento, melhor dizendo, para que a graça possa agir de forma mais completa. Então, a graça, quando ela adentra o nosso alma espiritual por meio do sacramento, ela encontra obstáculos, que são as nossas más disposições. Então, é necessário ter boa disposição para receber o sacramento. Tá? Agora, a boa disposição daquele que administra o sacramento já não é impedimento. E nem é um bloqueio para a graça. Tá? Não interfere na graça. O que interfere é se o sacramento está sendo colocado e afirmado da maneira correta. Que a gente vai poder analisar em cada uma das aulas que vamos trabalhar o sacramento em particular. Que tem que ter a matéria e a forma corretas. Né? Se não tiver, aí o sacramento é inválido. Mas a disposição interna do sacerdote não vai influenciar na quantidade de graça que você vai receber. É óbvio que se um sacerdote está em pecado mortal, isso já é uma desordem. Mas isso não impede que a graça jorrada seja a máxima possível para você. Então, a disposição interna daquele que administra o sacramento não tem influência na quantidade de graça que você vai receber. Agora, a sua disposição interior tem influência, porque ela pode ser um obstáculo e a graça pode não agir de forma mais completa. Tá? O que nós temos que analisar naquele que está administrando o sacramento é se ele tem o poder e a autoridade para administrar o sacramento, se ele tem a intenção de obediência à igreja, isso é importante, e se a forma e a matéria correta estão sendo aplicados. É isso que a gente tem que analisar, mas somente isso. Tá joia? Para terminar, de fato, uma última coisa a ser falada, aí eu abro para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, é que existem 3 sacramentos que são muito, muito importantes no que concerne a nos fornecer um caráter espiritual. O que é um caráter? O caráter é uma marca que nós carregamos na nossa vida, na nossa existência. Quando você pega e diz assim, ó, fulano tem bom caráter, quer dizer que ele tem uma marca que habitualmente nós observamos em suas ações. Isso é um caráter. Ó, fulano tem mau caráter. Quer dizer que habitualmente ele age através de uma conduta, né, que nos faz interpretá-lo como algo ruim, como uma pessoa ruim. Então, o caráter espiritual, ele é impresso na nossa alma através de 3 sacramentos importantíssimos, que são o batismo, o crisma e a ordem. Por isso que esses 3 sacramentos nós recebemos apenas uma única vez. Ó. Nós recebemos eles apenas uma única vez porque eles imprimem em nós uma espécie de caráter. Um caráter que vai forçando desde dentro a termos hábitos espirituais regulares. Tá? Então, os sacramentos
que fornecem o caráter espiritual são o batismo, o crisma e a ordem. Ok, meus amigos? Eu acho que conseguimos dar uma visão geral aí dos sacramentos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a hora é agora. Se não, podemos caminhar para o término. Diga, Thiago. Uma bem rápida. A obediência do padre em relação à igreja influencia na validade dos sacramentos? Não na validade. Influencia, como é que eu vou dizer? Na correção da matéria e da forma dos sacramentos. Eu tenho maior segurança que ele vai aplicar a matéria e a forma corretas na medida que ele é obediente à igreja. Traz um tom de seriedade para o sacramento, o que acaba trazendo uma espécie de disciplina no rito, fazendo com que a matéria e a forma sejam mais corretos possíveis. É nesse sentido. Tá joia? É óbvio que se ele guarda lá dentro dele, ele guarda dentro dele uma fé capenga, uma fé enfraquecida, ou até mesmo ele está em pecado mortal, isso tem uma influência? Tem, mas não impede o efeito do sacramento, se ele aplicar da matéria e da forma correta. Tá? Mariana, pode perguntar? Oi, Varela. Tá Tudo me bem? ouvindo? Peraí. Perfeitamente. Se a forma for aplicada errada ou de alguma forma, isso interfere ali na validade do sacramento, por exemplo, o batismo, o crisma, Sacramento, força. o sacramento é inválido. Tá? É inválido. Uhum. Então, ele não vai poder produzir aquilo que ele promete enquanto símbolo. Tá joia? Tem que estar tudo correto. Forma e matéria. Nós vamos ter oportunidade, inclusive, Mariana, das aulas das semanas seguintes, analisar os pormenores disso daí. Né? Uhum. Existem, como é que eu vou dizer, dúvidas a respeito da seriedade de uma forma ou matéria não estar sendo cumpridas da forma correta, a gente vai poder analisar esses pormenores nas outras aulas, mas eu já posso te adiantar. No geral, o sacramento é invalidado. Bom? E como assim a gente tem a certeza disso? Por exemplo, eu vou num batismo e eu vejo que a forma ali está errada. Conhecendo a matéria e a forma correta. Não tem outro jeito. O critério tem que estar munido de... A gente tem que estar munido do critério. Se nós não estivermos munidos do critério, não tem como avaliar. Aliás, é uma das funções da aula de catecismo. É uma das funções da aula de catecismo. A gente vai ter de ver se nas próximas aulas a gente consegue fazer isso. Ó, tá aqui um critério para você poder avaliar esse negócio. Entendeu? Uhum. Aí, por exemplo, assim, eu vi que aquilo tá errado, aí eu tenho como reivindicar, ou que isso é bem difícil, né? Aí você procura outro, você pode procurar outro padre para receber o sacramento da forma correta. Entendeu? Uhum. É isso que você tem que fazer. O que você não pode é ser morno ao ponto de aceitar o sacramento na forma incorreta, que não tem validade, e aceitar isso como se tivesse validade. Isso você não pode. Por quê? Porque aí o efeito não é produzido na sua alma espiritual. Então o sacramento não tem eficácia. Ó. O símbolo não tem eficácia. Entendeu? Uhum. Entendi. Oi, Larissa, pode falar. Varela, em relação aos 7 sacramentos, a minha dúvida é a seguinte, que tem pessoas, por exemplo, que morrem e não casam. Um exemplo, elas não adquirem esse sacramento, né? Elas completam todos os 6 e o 7º, enfim, não acontece. Essa pessoa, a gente pode dizer que essa pessoa ela morre e não recebeu toda a graça espiritual? Não. Muito boa pergunta. Não é isso, tá? Primeiro que o seu exemplo seria, ele não casou e não recebeu os outros 5, né? Porque se ele recebeu os outros 6, então ele não deveria casar mesmo, porque ele recebeu o sacramento da ordem. Isso. Podemos dizer assim, né? Uhum. O sacramento, ele pode ter uma vida casta, mesmo sem ter casado. Isso não vai impedir que
a graça santificante atue sobre a sua alma espiritual. Ele continua em vínculo com o Espírito Santo, e se morrer em estado de graça, será salvo. Será salvo, então não impede. O que impede é se ele não recebe os sacramentos que, no seu não recebimento, impõem um pecado grave. Aí ele perde estado de graça. Por exemplo, uma pessoa não batizada, uma pessoa que não comunga há 1 ano, você está entendendo? Aí sim, aí o sacramento, a falta do sacramento, tem peso de pecado grave. E tendo peso de pecado grave, de pecado mortal, ele morre espiritualmente. Agora, no caso do matrimônio, não. No caso do matrimônio, não. Se ele não casa, ele pode permanecer no estado de graça e morrer em estado de graça, porque não casar não produz pecado mortal. Agora, não receber a Eucaristia durante 1 ano já produz pecado mortal. Entendi. Você entendeu? Então, assim, cada sacramento tem uma particularidade que traz para aquele sacramento um tom de gravidade dentro de uma hierarquia. A gente vai poder analisar isso aí nas outras aulas. Entendeu? Entendi. Correto, tá certo. Então tá jóia. Se não tem mais nenhuma pergunta, vamos então à oração final e caminharmos para o encerramento do nosso encontro. Tá jóia? Gente, eu sei que eu peguei muitos alunos da turma lá do nosso amigo Xande, né? E sempre, por favor, me deem o feeling, a resposta de vocês de como as aulas estão prosseguindo, tá? No particular, podem falar, professor, eu não entendi tal coisa, na hora eu não perguntei, eu acho que essa aula não está sendo tão clara, tá? É só perguntar, não fiquem rogados de perguntar no particular ou falar em aula, que a gente está aqui sempre para melhorar. Assim como vocês, eu também sou um estudante do catecismo, tá? Estamos procurando entender cada vez melhor, tá joia? Então vamos, então, à nossa oração final. Pedir para que Deus ilumine o nosso fim de semana, a semana que está para entrar, para que a gente possa ter uma vida cada vez mais fortalecida pela graça. Joia? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, amigos. Bom fim de semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Obrigada. Bom Eu final também agradeço. Tchau, obrigada.